Programa Vida Mais. Patrocínio Santa Fé, Centro Hospitalar e Maternidade, Centro Clínica, Rua Félix Pacheco, 1972, Centro-Sul. Unicet, é muito mais que tecnologia. LogMed, saúde fácil. Unimed Teresina, cuidar de você. Esse é o plano. Construtora Estrutural, edificando sonhos. Core Clínica, uma clínica carinhosamente pensada para você. Rua Coelho de Resende, 483. Domingo, 21 de junho de 2026, e mais uma vez a gente chega aqui na nossa hora principal da nossa semana, de 8 às 9, aqui na TV Band Piauí, para falar sobre saúde, sobre prevenção, sobre qualidade de vida, sobre bons hábitos e, naturalmente, esse é o programa, é o espaço da TV Piauiense que a gente vai poder falar disso aqui muito. Esse é o nosso programa de número 57. Hoje, para mim aqui, um pouquinho diferente, agora usando óculos, mandar um abraço para minha amiga Flávia, lá da Flávia Ótica. Você tem os melhores modelos, as melhores sugestões e eu confesso que estou me adaptando rápido com isso aqui. Obrigado, Flávia, pela escolha e pela ajuda aqui, para que eu pudesse também cuidar dessa outra parte, né? Agora usando óculos e chegando aqui na sua casa desse jeito. Obrigado, Flávia, um grande abraço. E hoje aqui no nosso Vida Mais, no começo ainda, eu já lhe lembro que aqui você pode acessar o nosso WhatsApp da nossa produção e nos ajudar a construir esse programa. Aproveitar aqui a oportunidade para agradecer a TV Band, a For Life, que é a nossa produtora, que leva essa imagem, esse som, essa qualidade aí para você, mas também a todos que fazem esse programa, a Keren, a Maria Tereza, o Kerle, a Sávia, e você principalmente, que precisa entrar nesse WhatsApp e fazer sua sugestão de matéria, sua sugestão de tema, de entrevistado, e vai ser um prazer poder receber sua mensagem aqui também. No nosso Vida Mais de hoje, nós teremos como entrevistados, primeiramente, a fonoaudióloga, doutora Ângela Oliveira, para a gente falar de um tema relativamente curioso e que talvez você nem se deu conta ainda disso. Que o tratamento da obesidade já é popular e que muita gente hoje vê nesse tipo de canetas emagrecedoras, uma forma rápida de mudar de vida, de poder ter um corpo melhor e, acima de tudo, poder estar mais protegido, isso aí todo mundo já está começando a entender que faz parte da nossa vida hoje o tratamento com esse tipo de medicamento. Mas, que impacto esse tratamento tem na voz, né? Nas cordas vocais, toda a musculatura que é exigida para que a gente possa fazer uma comunicação adequada e poder fazer o bom uso da voz. É o que você vai entender daqui a pouquinho aqui com a doutora Ângela Oliveira sobre os cuidados com a voz, sobretudo no tratamento da obesidade. Na nossa segunda entrevista, receberemos aqui o nosso amigo também, ex-jogador de futebol profissional, Eduardo dos Santos, que orgulhosamente representou o Piauí por todo o mundo, jogou na Suíça, na França, em grandes times do Brasil, e nesse nosso clima de Copa, né, antes de ontem tivemos nosso segundo jogo contra o Haiti, e a gente está aqui nessa nossa luta para que a gente possa chegar bem, representar bem o Brasil com a nossa seleção. Aproveitando esse clima de Copa, vamos falar aqui com o Eduardo, que teve uma experiência como jogador, sobre hábitos de vida, hábitos saudáveis, sobre sonhos, sobre dificuldades e principalmente, se na opinião dele, que conhece bem esse meio, se o Hexa de fato vai vir esse ano ou não. Será que vai? Daqui a pouquinho o Eduardo dos Santos, ex-jogador, vai falar pra gente aqui a opinião dele e, naturalmente, o nosso Vida Mais vive disso, de sugestões, de informações importantes, mas também de histórias de vida e, orgulhosamente, a gente vai conversar aqui com o Eduardo daqui a pouquinho aqui no nosso estúdio. Na nossa matéria especial, Vida Mais teve recentemente no evento de comemoração dos 28 anos do Centro Universitário Unicet. E você vai conferir isso daqui a pouquinho com a gente também, porque a Unicet, além de ser uma parceira desse programa e de formar bons profissionais em todas as áreas, ninguém chega à toa com 28 anos de experiência e 28 anos de resultado. Então, o Vida Mais faz questão de divulgar essas ações aqui dentro também. Daqui a pouquinho você vai participar com a gente. Falando em começo de programa, falando em informações importantes, a gente vem aqui para o nosso quadro Coração 5.0, que relembra você para seguir aqui, @Jocerlano_Souza, porque o Coração 5.0 nasceu lá no Instagram falando de prevenção de doenças do coração. E essa extensão do Coração 5.0 aqui na TV, a gente fala de muitos outros temas, convida sempre outras pessoas para participar aqui com a gente, mas nesse Coração 5.0 de hoje, eu trago para você aqui um alerta, que muitas pessoas têm aquela impressão de que
Infarto em jovens tem aumentado. E será que de fato tem aumentado? Essa preocupação realmente existe? E eu afirmo para você que sim, ela existe, porque doenças do coração é a principal causa de morte no mundo, mas nos jovens principalmente, apesar de nós termos hoje um incentivo para boas práticas, para avenidas, para praças, enfim, fim de semana que a gente vê uma prática de corrida cada vez mais comum, mas ainda a população jovem, grande parte dela, tem hábitos ruins. Hábitos alimentares ruins, uma falta de atividade física mantendo o sedentarismo, uso de anabolizantes achando que isso é sinal de saúde, é sinal de beleza e muitas vezes existe um risco oculto aí que nem sempre é levado em consideração. O uso indiscriminado de cigarros, principalmente cigarros eletrônicos, o uso de energéticos com outras substâncias que potencializam o que a gente chama de infarto, da maioria das vezes sai, mas muitas vezes a causa de uma morte súbita em jovens nem é o infarto propriamente dito. É uma alteração no músculo do coração, que a gente chama de miocardiopatia hipertrófica. E em algumas situações, em arritmias graves, pode levar a uma morte súbita. Então perceba, infarto é comum sim, em jovens também é possível acontecer e a gente tem que se prevenir porque, apesar da gente repetidamente falar isso, parece que o caminho já é bem conhecido, mas é tão difícil a gente trilhar esse caminho, né? E o Coração 5.0 está aqui para lhe alertar de que todos os hábitos ruins devem ser eliminados. Esse é o nosso quadro Coração 5.0, você continua aqui com a gente, porque já já, aqui no nosso estúdio, aqui dentro da Core Clínica, nós vamos ter a presença da fonoaudióloga, a doutora Ângela Oliveira. E esse foi o nosso quadro Coração 5.0 e dando sequência aqui ao nosso programa Vida Mais desse domingo, a gente, como anunciou aqui no começo do programa, recebe a doutora Ângela Oliveira, fonoaudióloga, produtora de conteúdo, porque além de tratar muito bem os pacientes e tratar todas as necessidades da área dela, ela tem informado bastante e hoje a gente vai conversar aqui sobre temas muito importantes. Então, Ângela, bem-vinda aqui ao nosso Vida Mais. E antes de mais nada, se apresenta aqui pra gente, você que é fonoaudióloga, como eu falei, mas como é que foi a formação e como que você ajuda as pessoas hoje? Boa tarde. É uma felicidade estar aqui hoje com o Jocerlano, porque a gente tem uma amizade, né, de longa data. Muito tempo. Iniciada com o pai dele. Que é o nome dessa sala aqui, não sei se você percebeu quando entrou. Percebi. Sala Professor José Nunes. José A minha impressão é que sempre ele está aqui com a gente, Isso, de fato. Tá. Né, ele é uma presença constante. E como professor, um profissional da voz. Então eu sou fonoaudióloga, já atuo há mais de 25 anos. É um tempo longo já de carreira, então eu tenho muita experiência. Essa experiência, ela me traz um certo conforto quando eu vou falar a respeito de algo que eu gosto demais de fazer, que é cuidar da voz e da deglutição. São duas áreas que eu trabalho. Eu me formei em Fortaleza, na Unifor, e me especializei em São Paulo, também no Rio Grande do Sul, e trouxe para cá um exame chamado videofuroscopia da deglutição, que a gente realiza numa clínica de imagem radiológica, e ele avalia toda a deglutição, todas as fases da deglutição em tempo real. Então o paciente está comendo e a gente avaliando e vendo em que fase da deglutição ele encontra um desafio. Então é isso, eu sou amante da voz e da deglutição. E que é extremamente comum, Ângela. Essa semana mesmo um paciente que veio me procurar aqui para fazer um check-up, mas a queixa principal dele era dizendo que para tomar líquidos ele estava tendo dificuldade. A gente vai já falar aqui sobre tratamento de obesidade, mas eu já vou até puxar esse gancho aqui. Quais os principais motivos de dificuldade de deglutição, doutora Ângela? Atualmente, nós temos pessoas que nos procuram principalmente por doenças neurológicas. Então, são pacientes acometidos de, principalmente, o do AVC, né, que é o derrame popularmente conhecido. E quando o paciente é acometido de um AVE, né, de um acidente vascular isquêmico, pode ser isquêmico ou hemorrágico, uma das áreas que é acometida é a área da deglutição. Então, também pacientes de Parkinson, pacientes com Alzheimer, pacientes com doenças como a ELA, que é a esclerose lateral amiotrófica, a esclerose múltipla. Então, são pacientes muito acometidos de doenças relacionadas à deglutição, que a gente comumente chama de disfagia. E, além disso, a gente tem também recém-nascidos, a prematuridade, síndromes, e mesmo engasgos que vão acontecendo a partir do envelhecimento. O próprio envelhecimento já leva a desafios na deglutição, que a gente chama de presbifagia. Ainda é comum
doença de Chagas e aquele megaesôfago, aquela dificuldade, às vezes pode até engolir. A gente sabe que no nosso estado, sobretudo no interior, em algumas cidades, é bem marcada a presença ainda do barbeiro, propriamente dito, da própria afecção da doença de Chagas, e o quanto que isso pode afetar o intestino, o próprio coração. Inclusive, eu acho que esse caso especificamente é um paciente que tem insuficiência cardíaca, e uma das investigações que a gente está fazendo é essa também. Mas ainda é comum no dia a dia aqui na nossa região, um paciente que vem com dificuldade de engolir e que tem como diagnóstico uma doença de Chagas? Eu já tive 2 casos, que a gente fez o diagnóstico justamente na vilifuroscopia. Então, aí a gente chama de uma disfagia baixa, uma disfagia esofágica. Então, a demanda do paciente vai estar no esôfago que está grande, vamos dizer assim, para ficar mais fácil, né, das pessoas entenderem. Fica acúmulo de alimento dentro do esôfago. E isso pode trazer repercussão também alta. Esse paciente sente desconforto retroesternal, então ele sente como se tivesse comida parada no meio do peito. Ele fala assim, tem comida parada aqui. E ele aponta para a região, ou às vezes parada aqui. Então ele sente esse incômodo e vai deixando de se alimentar, vai perdendo peso, vai ficando desnutrido, desidratado, e isso é uma situação grave. Então ele precisa de cuidados, e quando a gente encontra ali o motivo, né, a situação tem tratamento, né? Tudo a gente vai encontrar uma linha de tratamento. Que bom, então. Mas assim, hoje é muito comum, e foi um dos motivos aqui da nossa entrevista também, o uso dos tratamentos para obesidade, eles têm tido um avanço rápido e talvez ainda como uma melhor notícia, com bons resultados, né? O tratamento da obesidade, hoje a gente tem tido excelentes resultados além da perda de peso inicialmente, mas diminuindo todos os fatores de risco que levam às principais doenças, as principais causas de mortalidade no mundo. E uma coisa chamou a atenção, porque a gente ainda está aprendendo todos os impactos disso. E na sua área especificamente, você tem chamado a atenção da gente, da sociedade como um todo, do impacto do tratamento anti-obesidade na voz. Como é que é exatamente isso, doutora Ângela? Conta aí pra gente. Quando eu fiz o post essa semana, muita gente entrou em contato comigo, né, e falava isso. Nossa, eu não sabia disso, eu não tinha feito essa ligação ainda, que interessante. Então, muita gente me mandou mensagem a respeito. Quando a gente fala sobre esses medicamentos para emagrecimento, eles, atualmente, o papel fundamental deles é manter aquele alimento muito tempo no estômago, né? Então, aumentando a saciedade. Então, esse paciente não vai sentir fome logo, vai demorar mais tempo. E, assim, eu fiz alguns estudos, a gente vê que esse tempo alonga. Por exemplo, se você não estiver tomando a medicação, você vai fazer a digestão da carne em 4 horas, mas se estiver tomando a medicação, vai fazer a digestão da carne em 7 horas. Então, é muito tempo. E o que acontece? Esses alimentos, eles podem gerar muita gase, aumentar o desconforto gástrico e aí causar um relaxamento também do esfíncter esofágico inferior, gerando refluxo. E no caso da voz, esse refluxo ele é alto, ele chega até a faringe, a laringe, ele vai causar um edema dessas estruturas, o paciente vai sentir, realmente eles falam isso, está inflamado, está dolorido, está inchado. Eu sinto a minha garganta inchada. E quando ele chega nos tecidos que são muito delicados da laringe, prega vocal, esse ácido vai queimar as pregas vocais. Então elas vão ficar com edema também, vai gerar um quadro aí de pigarro. Esse pigarro vai gerando cada vez mais atrito de uma prega vocal com a outra e o paciente começa a pigarrear mais, vai produzindo mais muco, porque a prega vocal, quando ela é lesionada, ela começa a produzir mais muco para se proteger. E assim, considerando que as pessoas vão fazer um tratamento, quem tem indicação de fazer um tratamento de obesidade, qual a indicação então? É que já no começo do tratamento, já passe por uma avaliação com você, com o profissional da voz, para que já comece esse tratamento tendo esses cuidados? Como é que você tem orientado no dia a dia? Pronto, você tocou numa situação que eu acredito que é a melhor, é a ótima, vamos dizer assim. É o profissional que vai fazer a prescrição para aquele cliente, principalmente se ele for um profissional da voz, como professores, né, como eu citei aqui, pessoas que usam a voz para ganhar dinheiro, para fazer acontecer algo, eles precisam passar por uma avaliação prévia com um fonoaudiólogo e com o otorrino, visto que eles vão usar porque eles têm um objetivo específico, né? Ali tem um quadro de obesidade e o medicamento é recomendado para
né, e outros fins, né, diabetes, e tem outras situações que é necessário fazer uso da medicação. Além disso, nessa consulta a gente vai ver como o paciente mastiga, porque a digestão começa na boca, né, começa na insalivação do alimento. Então, se você não mastiga bem, você não faz uma boa salivação, na saliva vão ter as enzimas digestivas que iniciam o processo digestório na boca. Falando aí que a gente tem que mastigar bem, e hoje em dia talvez seja uma necessidade na correria de todo mundo, acho que a gente mastiga cada vez menos, né? E além da mastigação, assim, que outros cuidados no dia a dia? Porque assim, mesmo quem não trabalha diretamente com a voz, hoje a gente sabe que a comunicação é importante, para a gente, enfim, pode ser prestar qualquer serviço, você vai estar utilizando muito a voz para gravar os vídeos para as redes sociais, então a gente está cada vez mais trabalhando com isso. Mas que cuidados em casa, além da orientação da fonoaudióloga que a gente vai ter, o que mais que a gente deve cuidar em casa para preservar a voz como um todo, quer seja durante o tratamento de antiobesidade ou não? Sim. Mas no dia a dia, o que é que a gente pode fazer? No caso também desses pacientes, nós temos exercícios específicos para cuidar da região da faringe, da laringe, onde ficam as pregas vocais. Ele vai aprender esses exercícios, vai aprender também a respirar melhor, porque a respiração vai trazer um impacto na questão da pressão intraabdominal, principalmente nos pacientes que têm obesidade, né? Então eles ganham aí uma pressão intraabdominal maior, e por isso vai favorecer o refluxo, né? E também a gente vai falar sobre dieta, tem alguns alimentos que eles vão precisar usar com parcimônia ou retirar da dieta, e a hidratação. Tanto sistêmica, com a ingesta de líquidos, em horas específicas, quanto a hidratação tópica. A gente faz direto também um exercício junto com nebulização, né? Então, o paciente nebuliza, é como se fosse uma chuvinha né, de soro que está caindo aqui dentro da laringe, vai lavando essas áreas que estão com o ácido do estômago ali, irritando a laringe. Então, a gente tem algumas indicações para fazer para esse paciente, além dos exercícios e além de mudanças comportamentais. Esses pacientes que passam pela consulta, pela orientação, em média, como que fica a longo prazo essas orientações? O paciente passa por um tratamento, ele aprende algumas manobras, ele aprende alguns exercícios para fazer em casa, e há uma perspectiva de quem tem uma rouquidão, se a gente considerar que seja provisória, que tem um motivo, que tem um refluxo, que tem alguma alteração assim. A gente tem um prazo mais ou menos de acompanhamento ou ele vai ter que cuidar o resto da vida e vai só se adaptando? Como é que é isso? É uma doença crônica ou é uma doença só aguda? Como é que funciona? Olha, enquanto ele estiver fazendo uso da medicação, ele vai ter um período de adaptação. O próprio médico que fez a prescrição pode, é uma das orientações que a gente faz, reduzir a dose enquanto ele passa pelo processo de adaptação. Porque o corpo vai se adaptar, né? Então vai ter o processo de adaptação. Mas quando a gente fala de fonoterapia para a voz, nosso principal objetivo é fazer o paciente ou a pessoa que está ali buscando a nossa ajuda entender como usar a voz de forma correta, aprender a usar a sua voz, aprender sobre anatomia vocal, porque as pessoas não sabem. Então, porque não sabem usar. Ela vai aprender exercícios específicos para aquela função que ela realiza e durante aquela atividade, e também exercícios de aquecimento, desaquecimento vocal, alimentos que são potenciais para ela utilizar ou não utilizar quando ela vai fazer uso da voz. Ela não vai ficar totalmente dependente do profissional, mas ela vai precisar sempre retornar quando ela for uma profissional da voz ou ela tem uma doença que exige esse retorno, como são os nódulos vocais, os pólipos vocais, a depender cisto. Tem paciente que não quer operar, vai ficar com cisto de prega vocal, é profissional da voz e a gente fica acompanhando esse paciente, né, para que ele não piore e nem precise passar por uma cirurgia. Perfeito, Ângela. Que bom lhe receber aqui, né, lhe rever pessoalmente, né, e sei que realmente a toda a sua família a gente tem um carinho muito grande e poder estar lhe acompanhando nas redes sociais, tendo dicas, tendo informações, compartilhando com os nossos pacientes também. Tem aqui no Vida Mais como uma extensão também para que a gente possa falar de outros temas, mas para quem quiser lhe acompanhar, fala o seu perfil do Instagram, para quem quiser marcar uma consulta, aonde você atende, como é que faz para lhe encontrar? Pronto. Eu atendo, a minha clínica é a Fonar, essa clínica fica no edifício Med Jockey, na Avenida Senador Área Leão, 1480.
Lá nós temos uma atendente que está lá à disposição de vocês. O nosso contato é o 3221-8737. E também no meu Instagram, que é Ângela Oliveira _fono. Vocês vão me encontrar lá falando sobre voz, sobre deglutição, sobre fala e trazendo para vocês aí o que a gente tem de novidade, né, e de importância para você cuidar bem da sua comunicação. Perfeito, obrigado, doutora Ângela, e espero que a gente possa lhe receber aqui em outras oportunidades. Eu que agradeço. Muito obrigada. Você segue aí com a gente, que o nosso Vida Mais vai no intervalo rapidinho, já já a gente está de volta. Na Centro Clínica você encontra consultas e exames em um só lugar com uma equipe de médicos atenciosos e dedicados ao seu bem-estar. Equipamentos modernos, tecnologia de ponta e profissionais qualificados garantem um atendimento completo e humanizado. Rua Félix Pacheco, em frente ao Hospital Linneu Araújo, em Teresina. 86 98160 6322 ou 3029 7530. Responsável técnico Dr. Luiz Marinho, CRM 3316. Piauí sai na frente. Hoje nós estamos inaugurando o Laboratório de Simulação Realística. É um laboratório onde o aluno vivencia a realidade e o dia a dia de um hospital. O Centro de Simulação Realística do Unicet é mais um novo espaço de prática de aprendizado, com metodologias ativas, com simulação realística. E é mais um campo de prática, um laboratório onde os alunos vão poder conviver, praticar, treinar inúmeras habilidades necessárias para se tornar um médico e para atuar com segurança no mercado de trabalho. Ter um centro de simulação realística de excelência como esse é importantíssimo para que esses acadêmicos possam ter o treinamento necessário e assim possam entregar um atendimento seguro e de qualidade quando eles se depararem na vida real com uma situação de emergência. Antes de colocar a mão nesse paciente real, é muito importante a gente ter um centro de simulação avançado para que a gente possa fazer todo o treinamento otimizado. É de uma grande importância para o aprendizado, né, de nós como alunos, para que possa ter essa interação com o que há de mais moderno dentro do ensino da medicina. Isso vem contribuir para o engrandecimento, para o fortalecimento do ensino da medicina no Centro Unicet e naturalmente aqui para o Piauí. Sem dúvidas, nós sairemos daqui médicos com formação mais sólida, podendo fazer saúde e trazer saúde para toda a população piauiense ou em qualquer lugar do Brasil ou do mundo onde a gente possa atuar. Eu fico muito feliz por fazer parte dessa instituição, desse curso, que com certeza formará grandes médicos. Cada nascimento é o início de uma nova história, um momento que transforma vidas e enche o coração de amor. E na Santa Fé, cada detalhe foi pensado para que esse capítulo comece com conforto, carinho e tranquilidade. Nossas novas suítes unem sofisticação, tecnologia e acolhimento, porque aqui, cada vida que chega é recebida com amor, respeito e dedicação. Chegamos aos 42 anos conscientes que já deu tempo de fazer muita coisa, mas que queremos fazer muito mais. Já deu tempo de saber que experiência é fundamental, mas vivência é vital. Já deu tempo de se consolidar, mas sempre é tempo de se reinventar. Já deu tempo de ter muitas conquistas, inclusive a maior delas, que é a sua confiança. A vida não só começa aos 40 e poucos, como fica bem melhor. Royal Ville está prontinho para você morar. Um condomínio de casas de alto padrão, com uma completa área de lazer na Zona Leste.
Morar no Royalville é um sonho realizado. Estou recomendando até para minha irmã. Morar no Royalville hoje é a realização de um sonho de uma vida inteira. É a realização de um sonho, é de ter um local para poder ficar com a minha família. Morar no Royalville é tranquilidade. Venha morar aqui você também. Comprando a sua casa aqui no Royalville, você ganha uma viagem inesquecível com direito a acompanhante para Paris ou Nova York. Você escolhe. Royalville, seu novo lar, seu novo destino. Um empreendimento com a marca e a credibilidade da construtora Estrutural. De volta com o nosso Vida Mais. Você acabou de acompanhar aqui com a gente a entrevista com a doutora Ângela Oliveira, falando sobre o tratamento da obesidade e o impacto que tem na voz. Viu só que informações curiosas que nem sempre está tão claro pra gente, né? Daqui a pouquinho você segue aqui com a gente. A nossa segunda entrevista, nós vamos conversar com o Eduardo dos Santos, ex-jogador de futebol, craque, número 9, matador, e teve uma experiência aí no Brasil inteiro e na Europa também, e vai trazer aqui pra gente dicas de como foi o estilo de vida dele, como as dificuldades que o jogador de futebol passa e principalmente qual a opinião dele se nós vamos trazer esse Hexa nessa Copa do Mundo ou não. Você fica aqui com a gente e já a gente vai receber ele aqui no estúdio. Mas falar de qualidade, falar de excelência em ensino, obrigatoriamente a gente tem que falar de Unicet, porque é um centro universitário com agora 28 anos de experiência e de bons resultados. A gente tem orgulho aqui no Vida Mais de ter a Unicet conosco e apresentar tudo o que acontece lá dentro. Então, confere agora na nossa matéria especial o evento que comemorou esses 28 anos sob a liderança da professora Tânia Sampaio, do Centro Universitário Unicet. Confere. Há 28 anos, o Unicet faz parte da história da educação, formando profissionais e contribuindo para a transformação de vidas. Uma trajetória construída com dedicação, conhecimento e compromisso com o futuro. Felicidade em um Vida Mais está aqui em uma celebração de 28 anos do Centro Universitário Unicet. Professora Tânia, parabéns por essa grandeza que é estar aqui se destacando na nossa cidade, no Piauí, no Norte e Nordeste. Parabéns aí pelos 28 anos de Unicet. 28 anos de muita glória, de muito sacrifício, de muita luta, mas hoje é dia só de gratidão, gratidão por tudo que nós conseguimos e por todo esse impacto que a gente tem dado junto à sociedade piauiense, ao norte e nordeste do Brasil. É uma proposta pedagógica bem arrojada, inovadora e que as pessoas entenderam, a sociedade entendeu o nosso comunicado. Mais do que uma instituição de ensino, o Unicet se consolidou como um espaço de aprendizado, crescimento e oportunidades, acompanhando a evolução da educação e os desafios de cada geração. É uma história que continua sendo escrita todos os dias por alunos, professores e colaboradores que acreditam no poder transformador da educação. Quando nós começamos, nós tivemos um grande destaque dentro da informática que estava deslanchando dentro da tecnologia. Passou a ser um centro tecnológico. Depois nós tivemos destaque com o nosso sistema modulado, que é muito forte no Norte e Nordeste, nos municípios mais distantes, onde o aluno nunca pensaria de se formar e hoje ele está sendo formado em cursos maravilhosos, cursos mensal, onde eles têm realmente se destacado. Jamais pensariam em se formar. Município de 2.000 quilômetros estão aqui todas as quintas a domingo, uma vez ao mês. Se destaca, o destaque maior é no curso de medicina, onde nós trabalhamos dentro, formando o médico humano, acima de tudo, humano. Eu estou aqui com o Padre Fábio, ele que fez essa celebração de 28 anos, foi linda essa celebração. Padre, nós já estivemos juntas em várias inaugurações e hoje nós estamos aqui 28 anos celebrando. Que celebração linda! Nós
Estamos louvando a Deus, rendendo graças pelo Centro Universitário Unicet, e todas as inaugurações, na verdade, agregam ao que é hoje o Centro Universitário Unicet ao longo desses 28 anos. Iniciamos como centro tecnológico, com os cursos técnicos, e depois nós passamos a ser faculdade e hoje nós somos Centro Universitário Unicet. Nós estamos celebrando a vida e estamos nos preparando para celebrarmos os 30 anos, que para nós será um grande motivo de júbilo para celebrarmos pelo Centro Universitário Unicet. Esse é o selo de qualidade da Unicet. E esse evento de 28 anos vem para coroar e para corroborar toda a qualidade que tem lá na SET. Eu aproveito para falar para você que se seu sonho é se tornar o médico, a médica que você sempre imaginou, o seu lugar, a formação é aqui na Unicet. Através desses 28 anos de experiência que você acabou de ver, de faculdade, de centro universitário e de toda a expertise que tem para todos os cursos, na medicina a gente tem um centro de treinamento e de toda a formação que você precisa, tanto para as disciplinas básicas, quanto para o que hoje a gente chama de soft skills, as novas habilidades para que qualquer profissional precisa ter para chegar no mercado de trabalho. E aqui na SET a gente aprende sobre inteligência artificial, sobre empreendedorismo, sobre gestão e tudo que você de fato precisa para ser um bom profissional. Faça medicina no Centro Universitário Unicet. Bom, e por falar em tecnologia, por falar em facilidade, automação e, acima de tudo, aumentar a produtividade, a gente volta aqui com o nosso quadro IAMED, Inteligência Artificial em Medicina. Comece por aqui. Mas as dicas que eu dou aqui, ela não serve só para o uso na medicina. Parte do meu tempo hoje é ensinando médicos e estudantes a fazerem um bom uso da inteligência artificial. Mas quando eu trago temas aqui dentro do programa, eu quero que você amplie a sua capacidade de produzir, independente da sua profissão. Então a minha sugestão que eu trago hoje aqui é o Cloud Code. Na verdade, o Cloud é um dos principais concorrentes do ChatGPT, que para a maioria de nós foi a nossa porta de entrada para ter toda essa utilidade do mundo da inteligência artificial. Então o Cloud ele nem é tão novo, ele já existe há pelo menos 3 anos dentro do mercado e útil, de forma muito parecida com aquela linguagem de processamento natural, que é o termo que a gente usa, para que pareça que aquelas mensagens são tão humanas, né? Essa é a característica desse tipo de sistema. Mas por que hoje eu quero comentar sobre o Cloud Code? Porque, apesar de, através de uma extensão, você consegue utilizar o Cloud Code de uma forma muito mais personalizada, compartilhando com ele algumas pastas do seu computador, alguns espaços onde pode ter arquivos, onde ele pode ler, onde ele pode responder um e-mail sozinho, fazer uma busca de uma passagem aérea, de uma hospedagem para você, fazer a busca de um carro para comprar, de um apartamento para alugar, enfim. Você dá um comando, você dá permissão para ele para algumas pastas e ele vai trabalhar dentro daquele contexto. Naturalmente, isso exige um pouco de cuidado, porque pode passar por nós a sensação de insegurança, já que agora um sistema, uma ferramenta que nós não dominamos, começa a acessar determinadas pastas do seu computador. Mas enfim, a ideia é que você possa deixar pastas personalizadas e que ele possa, de forma autônoma, de repente, atender seu cliente através de um WhatsApp, fazer agendamento para você do serviço que você se propõe, mandar catálogos dos seus produtos, enfim, é você dar mais possibilidade para que o cloud possa trabalhar, e essa é a nossa dica de hoje. Dentro aqui do nosso Inteligência Artificial em Medicina, eu uso o Cloud Code também para as minhas necessidades e para aumentar a experiência melhor do paciente que me procura e de tudo aquilo que eu faço, e você entende dentro da sua necessidade, dentro do seu mercado, como que você pode fazer o bom uso da inteligência artificial. Então conheça lá Cloud Code e lembro, como todos os programas, que eu não tenho nenhum conflito de interesse com essas marcas, mas é apenas em forma de instrução e que você possa produzir mais. Esse foi o nosso quadro IAMED, Inteligência Artificial em Medicina, e você segue agora, porque aqui no nosso estúdio a gente vai receber o querido, o craque Eduardo dos Santos. Inteligência artificial é isso, é todas as nossas tendências e tudo que a gente pode utilizar hoje, você tem aqui essas facilidades, essas dicas aqui dentro do Vida Mais. E dando sequência aqui ao nosso programa, como eu anunciei aqui no começo, receber aqui meu amigo e irmão, amigo de infância, que a gente já tinha combinado essa entrevista aqui, tentado combinar outras vezes e não tinha sido possível. Chegou na melhor hora, meu amigo,
que você tem uma longa experiência para falar aqui para a gente sobre futebol. A gente está vivenciando a Copa do Mundo e tal. Tem muita coisa para a gente falar aqui. Meu amigo Eduardo dos Santos, seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado, meu amigo. Obrigado pelo convite. Como você falou, não deu certo naquele momento, mas está dando certo agora. Então eu creio que essa hora seja a hora certa. Essa é a hora boa. Eduardo, meu amigo, primeira coisa é o seguinte, cara. Primeiro lhe falar, lhe comunicar, talvez já tenha falado isso em outros momentos, mas aproveitar aqui o nosso programa para reforçar isso, a nossa alegria, o nosso orgulho de tê-lo, né, como um amigo, como um profissional, um ex-profissional do futebol e que levou o nosso nome do Piauí para tantos lugares desse mundo e que vivenciou, que passou por todas as fases e as etapas, que a gente sabe que parece que a história do jogador de futebol é só as mil maravilhas, mas tem dedicação, tem renúncia, né? tem sofrimento, tem frustrações, nem tudo é as mil maravilhas, é isso, Eduardo? Então, assim, conta um pouquinho pra gente da sua história, como é que o futebol chegou até a sua vida e como é que foi passar por essas fases e até se tornar profissional. Bom, doutor, como você bem falou, né, nossa amizade já começa de muitos anos, né, através dos nossos pais. Né, e no futebol também, eu acho que meu pai foi o mentor, meu pai sempre jogava, meu avô fundou o primeiro clube de futebol lá de São do Piauí, cidade natal. E qual era o nome do clube lá? Clube União. União. Meu avô era sindicalista, tinha um clube da União, ele fez o clube de futebol também chamado União. Uhum. E os filhos dele tudo jogavam, tinha muitos filhos naquele tempo, né? Havia uns 18, já tinha um clube mais ou menos feito. O time já estava pronto. E ele, sempre que ele ia para os jogos, eu ia, acompanhava, então já fui pegando o gosto. Dali comecei a dar meus primeiros passos nas escolinhas de São do Piauí. Aí meu pai veio morar em Teresina, em 94, a gente veio para cá a família toda. Ele me levou numa escolinha de futebol aqui em Teresina, que é do professor Gringo, um cara que agradeço sempre. Acho que a gente, como você falou, a trajetória é difícil, ela não é fácil, né? É muita dedicação, é muito trabalho, é muito esforço. Na dedicação dos nossos pais também, acho que se não fosse meu pai, eu não teria conseguido chegar onde eu cheguei. Né? Me levou e de lá eu fui para o Flamengo, do Piauí, em 96, já na base ainda, com o seu Raimundo. E 2 anos depois eu já estava no profissional, com 18 anos, 17, 18 anos. Eu já estava no profissional do Flamengo Piauí e foi tudo rápido, né? 3 anos profissionais e apareceu a situação para mim ir para a Suíça e dali começou minha trajetória internacional. E no começo sempre é mais, né, a gente sabe que talvez tudo que a gente vai fazer na vida, o começo ele tem lá suas necessidades a mais de dedicação. Qual foi, talvez, Eduardo, isso vale em qualquer âmbito, pode ser no âmbito familiar, na saudade de casa, de repente o contato com os amigos, às vezes problema financeiro, porque você vai para uma outra região e que nem sempre você tem toda aquela comodidade, aquela estrutura. Qual foi as principais dificuldades? Eu acho que a principal dificuldade foi no começo aqui mesmo, né? Eu acho que uma família batalhadora, que não tinha muita condição ali naquele tempo. E eu tive muitas pessoas passadas na minha vida que me ajudaram, né? Tem um cara que eu nunca esqueço, que é um amigo do meu pai, era motorista da Cidade Verdes, né? Uma empresa de ônibus aqui, que muito pessoal do São do Piauí trabalhava nela na época. E eu lembro que ele fazia uma rota do Promorá ao Mucambinho, aí passava até o Lorival Parente, onde a gente treinava, era o Parentão antigamente. E ele pegou e falou comigo: Eduardo, sempre que você for, estou passando nesse horário aqui, se você passar aqui você não paga. E talvez se não fosse por ele eu teria desistido, né? Porque não é fácil estar sempre na luta de correr, de ir caminhando no sol, às vezes não tinha dinheiro para pagar um ônibus. E esse momento foi muito difícil. Aí depois que chegou na Europa teve outros momentos difíceis, né? Cada mudança saí passando por uma situação complicada, adaptação. Quando eu cheguei na Suíça, nunca tinha saído do Brasil, não sabia falar nem o idioma, né? E daí você chegar na Suíça, na parte alemã, que é mais difícil ainda, sozinho foi fácil não. Clima mas eu cheguei no verão. Chegou no verão. Né? Tive um tempo para adaptar e peguei o frio começando desde o começo, você vai se adaptando com mais facilidade, vamos dizer assim. E assim, Eduardo, a gente vive atualmente um momento de Copa do Mundo, né? E nós somos ainda, apesar de talvez algumas dificuldades ainda, nós ainda somos considerados o país do futebol e é natural que toda criança, jovem, tem um sonho de se tornar um jogador profissional. E muitas vezes o sonho não é só do jovem, da criança, é um sonho da família inteira.
Que tipo de cuidado, a gente no nosso programa aqui, a gente quer Vida Mais, a gente fala sempre de temas relacionados à saúde, a bem-estar, a preparação física e tudo. Mas que tipo de cuidados você, como por ter passado por todas essas fases, você acha que é mais importante de hábitos, né, de comportamentos, de consumo de determinado tipo de alimento, de dedicação física? Que hábitos uma criança, um jovem que pensa em ser jogador de futebol, ela já deve começar o quanto antes? Doutor, eu sempre falo que sobre atleta, né, você ser um atleta, você tem que começar desde novo, né? O maior exemplo que nós temos como atleta no futebol mundial, que eu tenho, que eu acho, não acho o melhor atleta, o maior jogador do futebol, mas o maior atleta é o Cristiano Ronaldo. Você tem um cara que você deve se ter como exemplo, né? Um cara que se dedica desde o começo, né? Desde criança, desde jovem, dedicado, alimentação bem, dorme bem. Eu acho que é muito importante você ter esses hábitos, né? O que é que você acha que falta aqui no nível local, nível nacional, nas categorias de base, nas escolinhas? O que é que a gente sabe que às vezes tem uma escassez, uma falta de apoio, mas o que é que a gente poderia começar a mudar na nossa base para que a gente volte a ter novas peças sendo recolocadas, novos talentos sendo descobertos? O que você acha de diferença? Você conhece muitas realidades diferentes. Qual é a sua percepção das escolinhas e da base do Brasil? Eu acho que hoje no futebol brasileiro nós estamos preocupados em formar, como é que eu posso falar, formar jogadores para ganhar dinheiro. Né? Formamos atletas, né, perdendo nossa essência, que é o jogar, é o brincar, é o ir para a rua. Entendeu? Eu sempre falo que a criança, até uns 12, 13 anos, 14 anos ali, até 13 anos você tem que se divertir. Você não pode botar uma regra e ficar sempre naquela coisa engessada, né? Os atletas são formados para ser negociado, que é o padrão europeu do futebol. Que é um padrão hoje jogado, mas você não pode perder a sua essência. Eu acho que o Brasil sempre foi diferente porque tinha jogadores diferentes, que faziam diferença. Então, esses atletas você não pode perder. Né? E eu acho que hoje nós temos um pouco de escassez em relação a isso. Eu acho que o último jogador nos últimos 10 anos que faz a diferença é o Neymar, sempre foi o Neymar, mas falta algo a mais para a gente tentar de novo almejar a ser campeão mais uma vez do mundo. Pois é, a gente percebe isso, que tipo, o Neymar tem um destaque a nível mundial, mas fora ele, não tiveram outros jogadores, se a gente pensar no nosso último título em 2002, que tinham grandes nomes, o Ronaldo talvez fosse o principal, mas Kaká, Rivaldo, né? Ronaldinho Gaúcho, enfim, nós tínhamos um elenco gigantesco. E hoje a gente não tem, de fato. Tem muitos jogadores desse, que eu acho que muita gente pode concordar com isso, que muitos a gente não sabe nem exatamente em que clube jogam. Então olha só o absurdo. Titulares da seleção brasileira de futebol, que sempre foi a nossa paixão, jogando o principal campeonato da vida deles, a Copa do Mundo, e muitos deles a gente ainda não conhece. Você acha que está muito distante essa nossa possibilidade de voltar a ter os principais jogadores do mundo? Eu acho que, tipo assim, não é falta de talento? De talento, né? Aqui no Brasil sempre nasce um talento, não tem... É mais, eu acho, na minha opinião, é mais isso. Nós estamos trabalhando para negócio, entendeu? Tipo assim, o Endrick saiu com 17 anos aqui, né? 18 anos do Brasil. Mas o Endrick é conhecido, igual ele, sai vários outros que a gente não sabe. Julho e agosto de 2011. Você estava lá na França, Lens, como é que a gente pronuncia? Pronuncia em francês Lens. Lens. Mas é Lens. E eu estava ali pertinho na Alemanha, aprendendo em cirurgias diferentes, e aí a gente mantendo contato, não tinha WhatsApp naquela época, era MSN, né, alguma coisa assim. E Eduardo, poxa, eu vou tentar ir aí, mas eu estou aqui apertado também, dinheiro é contado, é prazo para voltar. Meu pensamento foi o seguinte: rapaz, o Eduardo, grande jogador hoje, o principal jogador do clube dele, e eu estou aqui, quando será que na nossa vida eu vou estar de novo aqui num país do lado, na Europa, do lado de um grande amigo meu, irmão, para que eu possa visitar? Então vou dar um jeito e vou lá visitar. E naquela situação ali, eu vi a sua influência, a importância que você tinha no meio do futebol lá na França. Amigos seus, como o goleiro do México atual, ainda, né, estão ali na atividade. E como é que foi essa experiência aí para você ter convivido com grandes nomes do futebol mundial? Muito boa, né, doutor? Acho que tem coisas na vida que não tem
valor, não tem preço, né? Eu acho que eu tive o privilégio de jogar futebol, de realizar meu sonho. Tive o privilégio de jogar numa liga muito grande, a Liga Francesa, é uma das 5 maiores do mundo. Sim. Né? E fui campeão por onde passei, tive títulos e conheci muita coisa, cultura, pessoas, aprendi muito com isso. Né? Tive a felicidade de compartilhar esse momento com amigos como você. Né? Eu acho que não vale nada se você está nesses momentos, mas sozinho, sem ter ninguém para compartilhar aquilo. Tive o privilégio de levar meus pais para conhecer a Europa. Então, eu sou um cara realizado, fui um cara realizado, consegui tudo que eu almejei no tempo e realizei meus sonhos, o sonho do meu pai. Então, foi momentos assim que a gente não esperava. Né? Você fala assim, eu espero ter... Não, a gente sonha, a gente quer. Sim. Que vai realizar, a gente não sabe, né? Então, onde você falou, né? É muita dedicação, muito esforço, muito comprometimento, muito treinamento e graças a Deus as coisas andaram certo. Perfeito, meu amigo. E se você acha aí, com toda a sua experiência, meu amigo, responde aí pra gente. Esse Hexa vem ou não vem ou tá difícil? Bom, a realidade, eu acho que o Danilo deu até uma entrevista esses dias, um pouco que o pessoal ficou achando que ele falou muita bobagem, mas não, ele foi muito realista na situação. O Brasil hoje não é favorito, claro. Né? Tem seleções hoje jogando e estão juntos já há bastante tempo. Mas o Brasil continua sendo o Brasil. A Copa do Mundo é uma competição especial, né? Não tem... vai chegar essa primeira fase é uma coisa, vai chegar um mata-mata que é um outro campeonato. Né? Aí começa do zero, aí vai ter dia que o pessoal vão sentir o peso realmente do que é aquilo. Não existe um segundo jogo para a gente... se a gente perder hoje, amanhã a gente dá a volta por cima. É um jogo só. Então o Brasil tem sim chances, né? O Brasil... Se você for pegar nome por nome, o Brasil também tem jogadores de expressão no futebol mundial. O Vinícius Júnior vem já há 5 anos aí, entre os 5 melhores do mundo, o Rafinha no Barcelona. A gente sempre cobra que precisa dar mais na seleção brasileira, que é uma verdade, né? Mas tudo é possível, eu acredito, eu estou na torcida, torcendo muito para que o Brasil possa ser ex, né? Mas é um trabalho duro, não vai ser fácil, porque tem seleções aí que a gente vê que está na frente do Brasil. Vamos fazer nossa parte, amigo. Vamos torcer, vamos incentivar, sabe? Nós somos brasileiros, a gente não desiste, né? Exatamente. Por mais que a gente admire como bons amantes do futebol, de admirar o Cristiano Ronaldo, o Messi, com esses 3 gols que ele fez essa semana aí também, mostrando todo o potencial que o time dele também tem. Mas é isso, é o maior campeão do mundo e vamos, meu amigo. Enquanto tiver... Exatamente. Você me falou uma coisa uma vez, Eduardo, que eu perguntei sobre uma experiência, sobre entrar em jogos difíceis. Jogador de futebol, realmente, ele gosta de jogo difícil, porque para quem não é jogador de futebol, aquele jogo que é muito tenso pra gente, uma final de campeonato de amigos de time, no nosso caso a gente tem nosso campeonato de médicos, e você entra com um pouquinho de frio na barriga. Jogador profissional, ele gosta de jogo difícil mesmo? Como é que é? Rapaz, tem, igual o Romário sempre fala, um pouco polêmico, né? Tem jogadores e jogadores, né? Não é fácil, tem jogadores que sentem. Por isso que nesses momentos de jogos difíceis é onde você vê quem realmente é quem. Né? Você foi me visitar, viu aquela paixão da torcida lá do Lance, torcida que invade, que canta. Cobra, né? Cobrando cobra, ali, né? Eu joguei uma final da Copa da França com 80 mil pessoas. Sim, e aí você recebeu, conta um pouquinho a história, porque recebeu o título, não foi? A gente foi campeão naquela época, era o Sarkozy. Sarkozy. Deu troféu, entregou o troféu pra gente naquela ocasião. Então, aquele momento, com essa multidão de gente, não é qualquer um que suporta, não. Eu sempre gostei desses jogos assim, de cobrança, da torcida tá ali, principalmente quando era jogo fora de casa, né? Que a cobrança é maior, os caras xingando a gente, dá aquela... Você quer mostrar... Quer mostrar que se vou fazer, eles calam a boca, né? Mas tem jogadores que sentem. Esse lado mental, você fala, no futebol tem um lado físico, técnico, tático e o mental é o mais importante de todos. Se ele estiver bem, nada outro vai para frente. Nada funciona. Por isso que o futebol é tão mágico assim, né? E a gente se surpreende. O futebol, em 1 minuto ali pode virar tudo, tem uma virada de jogo. Exatamente. Meu amigo Eduardo, obrigado pela sua presença, cara. É prazer lhe receber aqui, né? Amigo de longa data, amigo de família, né? Dos nossos pais. E a gente continua torcendo que todos os seus projetos... Passou a fase de ser jogador profissional, mas com certeza sempre você está com novos projetos. A gente torce para que cada vez tenha mais sucesso, amigo. E agradecendo por você ter representado sempre tão bem o nosso estado. Eu que agradeço, né? Eu acho que sobre representar o estado foi sempre
de coração, nunca, todo momento que eu entrava em campo fora, eu pensava na família, nos amigos, no estado. Acho que até hoje eu levo meu nome do Piauí nas minhas redes sociais. Verdade. Né? Então, e eu agradeço pelo convite. Sempre que você quiser, nós estaremos aqui à disposição. Estamos aí. Obrigado, meu amigo, mais uma vez. Estamos juntos. E você fica aqui com a gente. O intervalo, você sabe que é rapidinho. Já já tem mais Vida Mais. Na Centro Clínica você encontra consultas e exames em um só lugar com uma equipe de médicos atenciosos e dedicados ao seu bem-estar. Equipamentos modernos, tecnologia de ponta e profissionais qualificados garantem um atendimento completo e humanizado. Rua Félix Pacheco, em frente ao Hospital Lineu Araújo, em Teresina. 86 98160 6322 ou 3029 7530. Responsável técnico Dr. Luiz Marinho, CRM 3316. Piauí sai na frente. Hoje nós estamos inaugurando o Laboratório de Simulação Realística. É um laboratório onde o aluno vivencia a realidade e o dia a dia de um hospital. O Centro de Simulação Realística do Unicet é mais um novo espaço de prática de aprendizado, com metodologias ativas, com simulação realística. E é mais um campo de prática, um laboratório onde os alunos vão poder conviver, praticar, treinar inúmeras habilidades necessárias para se tornar um médico e para atuar com segurança no mercado de trabalho. Ter um centro de simulação realística de excelência como esse é importantíssimo para que esses acadêmicos possam ter o treinamento necessário e assim possam entregar um atendimento seguro e de qualidade quando eles se depararem na vida real com uma situação de emergência. Antes de colocar a mão nesse paciente real, é muito importante a gente ter um centro de simulação avançado para que a gente possa fazer todo o treinamento otimizado. É de uma grande importância para o aprendizado, né, de nós como alunos, para que possa ter essa interação com o que há de mais moderno dentro do ensino da medicina. Isso vem contribuir para o engrandecimento, para o fortalecimento do ensino da medicina no Centro Unicet e naturalmente aqui para o Piauí. Sem dúvidas, nós sairemos daqui médicos com formação mais sólida, podendo fazer saúde e trazer saúde para toda a população piauiense ou em qualquer lugar do Brasil ou do mundo onde a gente possa atuar. Eu fico muito feliz por fazer parte dessa instituição, desse curso, que com certeza formará grandes médicos. Cada nascimento é o início de uma nova história, um momento que transforma vidas e enche o coração de amor. E na Santa Fé, cada detalhe foi pensado para que esse capítulo comece com conforto, carinho e tranquilidade. Nossas novas suítes unem sofisticação, tecnologia e acolhimento, porque aqui, cada vida que chega é recebida com amor, respeito e dedicação. Chegamos aos 42 anos conscientes que já deu tempo de fazer muita coisa, mas queremos fazer muito mais. Já deu tempo de saber que experiência é fundamental, mas vivência é vital. Já deu tempo de se consolidar, mas sempre é tempo de se reinventar. Já deu tempo de ter muitas conquistas, inclusive a maior delas, que é a sua confiança. A vida não só começa aos 40 e poucos, como fica bem melhor. O Royal Ville está prontinho para você morar. Um condomínio de casas de alto padrão, com uma completa área de lazer na Zona Leste. Morar no Royal Ville é um sonho realizado. Estou recomendando até para minha irmã. Morar no Royal Ville hoje é a realização de um sonho de uma vida inteira. É a realização de um sonho, é de ter um local
para poder ficar com a minha família. Morar no Royal Ville é tranquilidade. Venha morar aqui você também. Comprando a sua casa aqui no Royal Ville, você ganha uma viagem inesquecível com direito a acompanhante para Paris ou Nova York. Você escolhe. Royal Ville, seu novo lar, seu novo destino. Um empreendimento com a marca e a credibilidade da construtora Estrutural. De volta com o nosso Vida Mais, a gente espera que essas palavras do Eduardo que você acabou de ver aqui antes do intervalo, que a gente de fato conquiste esse hexa e volte ao protagonismo que o nosso futebol brasileiro tanto necessita. Bom, queria lembrar você que se o seu sonho e da sua família é ter a gestação da forma mais tranquila possível, você que é mamãe, você que é papai, precisa conhecer o cartão especial gestante do Centro Hospitalar e Maternidade Santa Fé. Através de uma rede de benefícios, você vai ter acesso aos melhores serviços, aos melhores profissionais e vão fazer com que essa sua gestação seja levada da forma mais tranquila e mais segura possível. Isso sem contar nas excelentes suítes que só o Centro Hospitalar e Maternidade Santa Fé tem aqui em Teresina. Se você não conheceu ainda, se você não foi visitar ou de repente não usou aquelas suítes, saiba que a estrutura que foi montada ali, ela é uma estrutura que leva você a um nível de excelência no seu atendimento e por isso que o Centro Hospitalar e Maternidade Santa Fé é a referência da nossa região e com esse cartão especial gestante você tem esse serviço de forma muito mais personalizada e muito mais segura. Bom, no nosso Vida Mais de hoje, você ainda, são quase 9 horas, mas relembre que esse nosso programa de número 57 e todos os outros anteriores estão aqui no nosso canal do YouTube. Já esse episódio vai estar lá e você pode acessar esse e todos os outros. Mas quer mandar uma mensagem, quer fazer uma selfie sua agora, quer tirar uma foto na TV, manda para esse nosso WhatsApp. Além disso, você faz sugestões de pautas, de conteúdos, de eventos que vai acontecer na cidade e que a gente se sente muito feliz de poder participar de tudo isso nesse programa que a gente considera a sua dose semanal de informação e de cuidado. Esse é o nosso Vida Mais e é por isso que a gente se sente tão motivado em fazer e entrar na sua casa todos os domingos. E falar em acesso, em saúde, em proteção, você precisa conhecer a LogMed+. Através de 2 planos de assinatura, R$ 29,90 o plano Poti ou R$ 39,90 o plano Cajuína, você tem acesso a uma rede de mais de 200 lojas, além das consultas e exames com descontos nas principais clínicas e hospitais de Teresina, você tem uma rede de mais de 200 lojas de descontos em compras online, Mercado Livre, Magazine Luiza, farmácias, redes, o que você imaginar, você tem desconto aqui dentro da LogMed+. E ainda, telemedicina 24 horas, reembolso de medicamentos de até R$ 150 e assistência funeral de até R$ 7.000 para o titular. É a nova forma de cuidar da sua saúde, é a nova forma de você proteger você e sua família. E veja só, é mais barato do que um hambúrguer, que nem saudável é. Mais barato do que 2 cervejas. É R$ 29,90 que começa o plano Poti para você e mais 3 pessoas. São 4 pessoas e você tem essa oportunidade de se cuidar. Liga aqui, ou manda uma mensagem no 869-9930-6000 e faça parte desse cuidado seu e da sua família. LogMed+. Esse é o nosso Vida Mais, chegando agora perto de 9 da manhã e agradecendo mais uma vez a sua companhia, a sua audiência, as suas sugestões que você sempre participa aqui com a gente, a sua participação, às vezes no meio da semana que me encontra em algum lugar, ou vem no consultório, ou enfim, a gente se encontra e diz que está assistindo aqui o Vida Mais, a gente tem muito orgulho da sua companhia. Que o nosso domingo seja um domingo de paz, um domingo de tranquilidade, um domingo de felicidade, de espiritualidade que você possa ter com sua família e que a próxima semana, que começa hoje, que você tenha uma semana de paz, de trabalho, de produtividade e que você possa se cuidar, com todos os alertas que a gente faz aqui todos os domingos. Porque você é importante para a gente e a gente quer encontrar com você no próximo domingo, aqui no nosso encontro, dentro da TV Band, de 8 às 9, aqui no nosso Vida Mais. Fica aqui, você não vai mudar de canal, porque agora você vai seguir com o Kerley, com a Maria Tereza, com o campeão Kerley, dentro do programa 100 Milhas, que é outra paixão do brasileiro, é o automobilismo. Segue aqui com a gente e você fica agora com 100 Milhas. Um abraço e até o próximo domingo.
Programa Vida Mais. Patrocínio Santa Fé, Centro Hospitalar e Maternidade, Centro Clínica, Rua Félix Pacheco, 1972, Centro-Sul. Unicet, é muito mais que tecnologia. LogMed, saúde fácil. Unimed Teresina, cuidar de você. Esse é o plano. Construtora Estrutural, edificando sonhos. Core Clínica, uma clínica carinhosamente pensada para você. Rua Coelho de Resende, 483.